Bom, estamos de volta aí mais uma vez, aí nessa jornada até a sua aprovação. E estamos vendo aí os crimes contra a vida. Estou trazendo aqui vários tópicos aqui importantíssimos aqui para sua prova. E sei que você está comigo aí antenado, não desanima, que vai chegar seu momento, beleza? Então, no bloco anterior vimos o crime de infanticídio e agora vamos passar para o crime de aborto, que é o último crime contra a vida. O aborto está tipificado aí no artigo 124 do nosso Código Penal, que é a parte especial. Ou seja, o artigo 124 ele é um aborto que ele é provocado pela gestante. É quando a gestante ela provoca esse aborto. Ou seja, ela faz manobras autoabortivas, ela toma remédio, socos, ela faz alguma coisa para poder tirar o próprio filho, beleza? A pena para essa mãe é de detenção de 1 a 3 anos. Só que tem o seguinte, esse artigo, ela fala que esse aborto é provocado pela mãe. E ele tem duas hipóteses. O autoaborto, o qual eu falei agora, onde a mãe faz as manobras autoabortivas, e tem o aborto com consentimento, quando essa mãe ela busca um auxílio ali para alguém fazer esse aborto nela. Geralmente são clínicas clandestinas, às vezes quem faz o aborto nem médico é, são coisas assim que realmente é uma situação que já vem sendo discutida na nossa sociedade, questão de legalização do aborto, mas não vamos entrar nesse mérito, porque a gente aqui está estudando para concurso público, então a gente tem que se atentar ao que está na lei, beleza? E não ficar brigando com questões polêmicas, tranquilo? Então tem essas duas hipóteses, o autoaborto e o aborto com consentimento. Aqui eu quero ressaltar que é um crime de mão própria também, mas admite participação, beleza? Se for só uma prestação de auxílio. Se ali, quem estiver auxiliando, praticar algum ato executório, ele responde em outro crime, que é o aborto com consentimento. Já, aqui eu já ressalto para vocês que lá no código, na parte geral, lembra que eu falei que a gente sempre vai transitar entre a parte geral e a parte especial? Lá na parte geral, quando há concurso de pessoas, concurso de agentes, o que é isso? Quando duas pessoas ali ou mais praticam um crime. Então eles têm em conluio, eles vão lá e praticam algum crime. Esse é o concurso de pessoas. Só que o nosso ordenamento jurídico adotou a teoria unitária, ou seja, todos que praticam o crime respondem pelo mesmo crime, pelo mesmo artigo, cada um ali com a pena dentro da sua culpabilidade, na medida da sua culpabilidade. Essa é a teoria unitária, ou monista também. Aqui tem uma exceção, é uma das exceções do nosso ordenamento jurídico, que trata da ideia pluralista. Por quê? Porque são ali no concurso de agente, duas ou mais pessoas cometendo o mesmo crime, só que cada um vai responder num artigo, num tipo penal diferente, beleza? Então isso aí é uma coisa que pode cair na sua prova também. É a exceção pluralista, ou seja, no concurso de agente, cada um vai responder num artigo diferente, beleza? Em artigos distintos. A figura aqui que a gente viu do autoaborto ou aborto com consentimento. Então vamos avançar. Aí aqui a gente vai entrar no artigo 125, que é o aborto provocado por terceiro. Ou seja, quando não há consentimento da mãe, quando o autor ele não tem o consentimento da mãe, mas vai lá e aborta essa criança, ou seja, um marido insatisfeito com a gravidez da esposa, com seu filho, vai lá e pratica uma manobra abortiva nessa mulher. Essa pessoa ela vai responder sozinha no artigo 125, porque não teve o consentimento da mãe. A mãe não teve o ânimos ali, o desígnio de tirar a vida do próprio filho. Foi uma pessoa que não seja a gestante, que não foi a mãe, foi uma pessoa de fora, um terceiro, por isso que é aborto provocado por terceiros. Então essa reclusão é de 3 a 10 anos, beleza? Professor, preciso decorar a pena? Aí vai depender, eu já falei outras vezes, vai depender do teu edital e da tua banca, tudo depende. Então você que tem que saber analisar a depender do seu edital, beleza? Algumas bancas gostam de cobrar pena, mas são poucas. A maioria das bancas elas cobram ali um conceito do crime, entendeu? Ali ver se você consegue entender
com caso concreto, que tipo penal se aplica aquele caso concreto. Então vai depender da sua banca, beleza? Como eu falei, a mulher não vai, nesse crime do artigo 125, a mulher não vai responder no artigo 124, porque ela foi uma mera vítima. Ela foi uma mera vítima juntamente com a criança, porque acabou, quando se pratica um aborto, geralmente acaba se tendo uma lesão corporal também na mulher. Então ela é uma vítima, ela não deu consentimento e um terceiro praticou esse aborto nela, beleza? Então esse crime aí, a reclusão é de 3 a 10 anos. Aí nós vamos para o artigo 126. Esse é o da exceção pluralista que eu falei para vocês. Porque esse artigo 126 é com consentimento. Então a mãe vai consentir para que o aborto aconteça e uma terceira pessoa vai executar esse aborto. Então a mãe vai responder no artigo 124 e quem realmente praticou ali a manobra abortiva vai responder no artigo 126. Então você tem que entender que essa é uma exceção no nosso Código Penal, que traz a ideia pluralista. Cada um responde num artigo diferente, beleza? Então a reclusão para esse crime é de 1 a 4 anos. Você percebe aqui a diferença de um crime para o outro, porque com consentimento a pena diminui um pouco. Por quê? Porque teve culpa também da mãe. Ali teve uma participação da mãe nesse crime. Então meio que divide a pena para cada um. A mulher responde no artigo 124 porque consentiu. A gente volta lá no artigo 124, que é o aborto provocado pela gestante. Esse foi o aborto com consentimento. Então a mãe responde no 124 e quem realmente praticou a manobra abortiva responde no 126. Beleza até aí? Às vezes parece um pouco complicado, volta o artigo, mas com o tempo você vai ficando fera nisso aí, beleza? É só manter aí a leitura e resolver bastante questões. Aqui eu trouxe uma observação para vocês, que é o parágrafo 1º. Ele fala o seguinte, ó. Aplica-se a pena do 125, do artigo 125, ou seja, que tem uma pena maior se a gestante for menor de 14 anos. Vemos mais uma vez aí o Código Penal protegendo aí a criança e o adolescente, quando a vítima é menor de 14 anos, por conta do discernimento, não tem o total discernimento ali para responder pelos seus atos. Então, quando esse aborto for praticado e a gestante for menor de 14 anos, se ela for alienada, débil mental, ou esse consentimento ele foi mediante uma fraude, ou se foi grave ameaça, ou com violência, mesmo se tiver o consentimento, o autor ele vai responder no artigo 125. Então vejamos, a pena é maior se a gestante for menor de 14 anos, se ela for alienada, se ela for débil mental, se esse consentimento for obtido mediante uma fraude, ou se esse consentimento foi por uma grave ameaça ou violência, mesmo com consentimento. Então, se esse consentimento foi feito dentro dessas circunstâncias, a pena é maior, beleza? É como se a vítima não tivesse consentido, como se a gestante não tivesse consentido. Ainda que venha consentir, nesses casos, como não tem total discernimento, o legislador entendeu que o autor ele deve responder no artigo 125, que é uma pena maior, beleza? Mais um aumento aqui, o aumento de pena, vou trazer os aumentos de pena aqui, que é o artigo 127. E o artigo 127, ele aplica-se somente, esse aumento de pena, somente no artigo 125 e 126, que são esses dois que eu passei aqui agora, que são aborto provocado por terceiros. Aplica-se ao 125 e ao 126. Se a gestante sofrer lesão grave, se desse aborto resultar uma lesão grave, a pena ela pode aumentar de 1/3, beleza? Ela não se aplica, esse aumento de pena, ele não se aplica ao 124, porque o 124 é quando a mãe ela é responsabilizada pelo aborto. Por que não se aplica esse aumento de pena do 124? Por conta do princípio da lesividade que estudamos anteriormente, que é uma autolesão. Então a autolesão ela não é punida no nosso ordenamento jurídico e o legislador entende também que não deve ser punida a autolesão, por conta do princípio da lesividade ou alteridade, beleza? E se dessa gravidez
resultar a morte da gestante, dessa gravidez não, desculpa. Se desse aborto resultar a morte da gestante, não é a morte do feto ou da criança, porque o aborto em si já vai gerar essa morte. É se além do aborto gerar a morte da gestante, vier a ceifar a vida da gestante, duplica a pena. Beleza? Quando aqui eu botei botei essa palavra aqui, préter doloso, por quê? Na parte geral, existe a parte dos desígnios autônomos. Ou seja, quando o crime é préter doloso, ali o autor ele só quis causar o aborto e, por consequência, gerou a morte dessa mãe. Ele não quis causar a morte da mãe, ele quis causar somente o aborto, mas gerou um crime mais grave. Então, ele entra no aborto com resultado morte da mãe e ele entra nesse aumento de pena, é duplicada essa pena. Porém, temos que entender o seguinte, se a questão trouxer uma circunstância na qual o autor ele quis trazer tanto a morte da criança quanto a morte da mãe, aí estamos diante de desígnios autônomos. Então, vou ter um concurso ali de crimes. Então, ele vai responder de uma outra forma, além do aborto. Num concurso, pode ser num concurso formal, no qual você estudou lá na parte geral, beleza? Aqui é quando ele tem o desígnio do aborto, se ele quis causar o aborto e, porventura, consequentemente, vier causar a morte dessa mãe. Então, responderá por um crime préter doloso e será duplicada a pena. Lembra sempre, gente, quando a gente está falando aqui dos crimes em espécie, o legislador ele vai te punir, eu falo te punir, mas seria punir o autor, né? É a forma de falar errado. Mas vai punir o autor por aquilo que ele quis causar, beleza? Isso aí é o elemento subjetivo ali que o autor, qual foi a motivação dele. Então, se ele quis causar o aborto, ele vai responder no aborto. Com a consequência da morte da mãe, ele vai ter esse aumento de pena. Se ele quis causar tanto o aborto quanto a morte da mãe, são desígnios autônomos. Então, ele vai responder provavelmente por homicídio junto com o aborto. Entendeu? São concursos de crimes. E aqui eu trouxe para vocês também a figura do aborto permitido. Ou seja, está no artigo 128. Como eu falei das questões polêmicas de legalização do aborto e tudo mais, não vamos entrar nesse assunto, mas cabe ressaltar aqui que a própria legislação penal ela já traz algumas hipóteses em que esse aborto ele é permitido. E vamos analisar com calma aqui quais são essas hipóteses. A primeira hipótese, o aborto necessário. O aborto necessário ele é realizado pelo médico. Grava essa palavra aí, ó, pelo médico. Quando não existe outro meio de salvar a vida da gestante. Não necessita de autorização judicial, nem autorização da gestante. Então, é caso ali de vida ou morte. Entendeu? Se for uma gravidez de risco e não tiver de alguma forma como salvar a vida da mãe, só tiver essa possibilidade de vier a praticar esse aborto para salvar a vida da mãe, a própria legislação já permite que esse aborto aconteça sem que gere uma punição aí criminal para nenhum dos autores, beleza? É o médico que vai avaliar isso e vai tomar essa decisão. Logicamente, isso pode ser avaliado aí na esfera criminal e ele vir a ser absorvido dentro desse dispositivo aqui, beleza? Botei uma observação aqui também. No caso, se for um enfermeiro que fez esse aborto necessário, aqui ele não vai poder ser absolvido por conta desse dispositivo aqui do artigo 128, porque o artigo 128 ele fala da figura do médico, entendeu? Então a gente tem que entender que tem que estar muito bem amarrado na legislação, a gente não pode inventar, porque isso traz uma insegurança jurídica em todo o nosso ordenamento. Essa insegurança jurídica é ruim para a sociedade como um todo. Então tem que estar tudo especificado. Só que o enfermeiro, se conseguir fazer essa manobra abortiva para salvar a vida dessa mãe, que seria um aborto também necessário, a doutrina e os tribunais entendem também que o enfermeiro ele pode entrar em uma das excludentes de ilicitude. Lembra lá das excludentes de ilicitude? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal. Essa excludente de ilicitude se chama estado de necessidade, que é quando a pessoa não causa aquilo
e ela faz ali comete algum crime para poder salvar outra pessoa, entendeu? Então, ela está amparada quando se for um enfermeiro ou outra pessoa que fizer essa manobra para salvar a vida da mãe, está amparada no estado de necessidade, beleza? Isso é questão de prova, já caiu também, então pode anotar aí no seu material. Mais uma questão que é permitida aqui é o aborto humanitário ou sentimental. Esse aborto ele acontece quando a vítima ela é vítima de estupro. Essa gravidez ela vem proveniente de um estupro. Só que nesse caso necessita de autorização ali da mãe, na autorização da gestante. Porque a gestante ela tem o direito de escolha. Ela vai saber se ela vai carregar um filho que é fruto de um estupro, fruto de um crime que aconteceu com ela, de uma pessoa que ela não quis, de uma coisa que foi inevitável para ela. Então ela vai ter o poder de decisão. Se ela vai aceitar gerar esse filho, gerar esse feto, ou se ela vai tirar essa criança. Então vejamos que o próprio Código Penal já traz para a gente hipóteses aí de aborto que são permitidas, que ali está preocupado com a vida da gestante, do bebê, ali do feto. O próprio legislador ele já traz isso para a gente, beleza? Então, para a questão de prova, a gente tem que se ater ao que está aqui na legislação, beleza? Eu vou voltar um pouquinho aqui só para fazer uma ressalva. Para fazer uma ressalva aí para vocês seguirem aí o Falcon nas redes sociais, beleza? Sigam o Falcon nas redes sociais, porque você fica atualizado aí com tudo que acontece no concurso, quando tem alguma atualização, alguma coisa assim que seja importante aí para o mundo dos concursos públicos, aqui na nossa plataforma, no Instagram, a gente está sempre aí atualizando vocês com conteúdo. Siga aí também na rede social. Esse aí tá meu Instagram, @samuelsouza.f. O que eu puder ajudar aí, tirar dúvida, eu estarei aí ajudando vocês. E a gente encerra por aqui esse bloco aí de crimes contra a vida, que está inserido dentro dos crimes contra a pessoa, e é só o começo. Ainda tem diversos outros crimes aí que são contra o patrimônio, que são outros bens jurídicos tutelados aí pelo nosso legislador, que você vai, com o tempo, você vai pegando. Eu sei que é difícil no começo, assim, entender a questão de aumento de pena, núcleo do tipo, é muita coisa junto. Mas o que vai deixar você craque nisso, cara, é resolver questão, é ler o material, ler seu conteúdo. O nosso material está atualizado, está muito bom. É leitura da lei também. É chato ler a lei, mas você tem que ler. Quando você for resolver questão, quando você for fazer revisão, você tem que abrir a lei. Ou seja, com seu vade-mecum ali, ou no próprio site lá do Planalto, tem a lei ali atualizada constantemente. Então, é questão também de você correr atrás. Você não dar mole, não ficar para trás, beleza? Então, a gente está ficando por aqui. Um grande abraço da minha parte aqui e daqui do Falco também. Nos vemos aí nas próximas aulas. E eu tenho certeza que o conteúdo que foi batido hoje ficou aí bem explicado. Eu sei que as questões novas, atuais também, estão aí, é difícil, assim, às vezes absorver, porque às vezes tu estudou de um jeito, mas tem que ir se atualizando mesmo. Direito penal é isso, e processo penal também. O direito em si, ele é assim, ele está se atualizando constantemente, e você tem que se atualizar junto. Questão de um ano para o outro muda bastante coisa, por isso que o estudo ele é constante, beleza? Mais uma vez, só não passa quem desiste, beleza? Tamo junto, galera, força aí nos estudos e bora para cima.